As crianças vão ficar, então eu disse que a gente ia cantar uma música para começar e uma música para encerrar. E a gente vai cantar uma música para começar, que é uma música bastante conhecida, não é uma música espírita, mas é uma música que fala em Deus, tá? Que é Noites Traiçoeiras, para depois a gente poder introduzir a palestra, ok? Deus está aqui neste momento, Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida a seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim de todos os tormentos. Estará contigo, o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se lindo, noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Muito bem, muito bom. E a gente começou assim, caiu a palheta, tá? Por isso que deu a diferença no som do violão. Ninguém notou, né? Vocês perceberam, né? A gente começou assim, porque nós vamos falar sobre o que é o espiritismo. E aí, muitas vezes as pessoas ficam achando assim, porque o espiritismo é uma coisa muito difícil de entender. Eu tenho uma irmã que diz assim, ai, Grace, mas é difícil, né? Por quê? Primeiro lugar, porque quando as pessoas falam sobre um centro espírita ou sobre o espiritismo, o que elas pensam? Vou atrás de um milagre. Lá nós vamos falar com espíritos, eu vou saber qual é o meu problema, certamente sairei de lá com tudo resolvido. Né? Aí a gente chega no centro espírita, a gente aprende um pouquinho, a gente fica com vergonha. Por quê? Porque não existe milagre. Não é verdade? Por quê? Porque o espiritismo, gente, é uma ciência. O que é ciência? Que trata da natureza, origem e destino dos espíritos. A ciência é um estudo profundo, né? Então, assim, a origem, da onde que a gente veio? O destino, para onde que a gente vai? Né? E a natureza dos espíritos, quer dizer, como é que a gente é, se a gente realmente existe. Vocês vejam que Kardec, a gente teve na peça, algumas pessoas daqui tiveram na peça sexta-feira, né? E Kardec era uma pessoa completamente cética, ele não acreditava em nada. Para ele acreditar, na verdade, ele teve que estar lá presente e perceber que havia uma inteligência além daquela que ele conhecia, né? E aí, nesta conversa com os espíritos, não foi assim, ele, Kardec,
conversando com um médium que trazia o espírito e que falava. Kardec era tão danado que ele fazia uma pergunta, mas ele queria várias respostas. E as respostas vinham da onde? Vinham da França, de várias cidades, né? Da França, de vários estados, de várias cidades, de outros países da Europa, daqui da América. Por quê? Porque os médios, quem é o médium? O médium é aquele mediador. Ele fala com lá e fala com cá. E ele media esta conversa, né? Então, esses médiums, eles recebiam, né, aquela pergunta, recebiam a resposta, escreviam a resposta e mandavam para Kardec. E Kardec percebia que as respostas eram sempre as mesmas. Daí, a gente entender que isso é uma pesquisa científica, não é uma brincadeira, né? Tanto que se todo o material espírita fosse destruído naquela época, hoje é impossível, né? Hoje com a internet é uma coisa impossível. Mas se assim fosse naquela época, ainda assim a doutrina não acabaria. Por quê? Porque ela não é dos homens, ela é dos espíritos, né? Então, esta doutrina, ela está fundamentada em 3 bases que são sólidas. É um tríplice aspecto, que é o quê? A ciência, que a ciência, ela explica, né? A filosofia, que indaga, que pergunta, que faz pensar. O que é a filosofia? É esta ativação ao pensamento, à busca do conhecimento. E a religião, por quê? Porque a moral transforma. Como é que a gente muda? A partir do conhecimento. Então a gente vai aprendendo e a gente vai se modificando. Não é que a gente diga assim, vou lá conhecer a doutrina espírita para me modificar. Isso não acontece. A gente vai modificando sem se dar conta. E ainda assim, a gente só aprende um pouquinho. Não é? Ainda assim, a gente só aprende um pouquinho. Então, a doutrina espírita é esse conjunto de princípios e leis que traz o conhecimento das coisas conforme a vontade de Jesus. Vocês vejam, né? A humanidade sempre se perguntou de onde que vinha, para onde que ia, qual era o seu objetivo aqui. Com a codificação da doutrina espírita, isso tudo foi explicado. Porque quando nós lemos e estudamos o Livro dos Espíritos, ali vocês querem saber sobre o quê? O que se discute hoje? Identidade de gênero? Ali tem. Ah, vocês querem falar sobre corrupção? Ali tem. Vocês querem falar sobre relacionamento humano? Ali tem. Sobre a origem do homem? Ali tem. Sobre a criação do mundo? Ali tem. Quer dizer, é uma obra tão bem feita que ali tem tudo, né? Aí a gente diz assim, então, o espiritismo é uma ciência e por que religião? Justamente porque ela transforma, porque a gente se modifica, tá? Aí quando alguém disser assim, mas o espiritismo não é cristão, vocês já ouviram alguém dizer? O espiritismo não é cristão? Eu ouço de vez em quando. Ainda mais que eu moro numa cidade pequena como Nova Veneza, né? Então, assim, que a gente não tem Deus, que não tem Jesus. Aí a gente começa a compreender que a doutrina espírita, ela está alicerçada em fundamentos sólidos. E a gente vai falar sobre alguns desses fundamentos. Um deles é Deus.
A gente acredita em Deus, mas Deus é Jesus. Não. Deus não é Jesus. Deus é o princípio de tudo, é aquele que criou. Né? Então, é dessa parede para lá, então é a partir daqui. Essa parede é Deus. Deus tem mãe? Não. Se ele é o princípio de tudo, ele não pode ter mãe. Ele não pode ter pai. Não tem nada antes dele. Ele é o princípio de tudo. Ele é o Criador. Nós somos criaturas. E quem é Jesus? Jesus é filho de Deus, como todos nós. Por isso somos irmãos. Né? E Jesus, para nós espíritas, Jesus foi aquele divisor de águas na humanidade, como foi Moisés em sua época, como foi a doutrina espírita em sua época. Porque quando Jesus chegou aqui, gente, nós éramos um povo muito violento, né? Olho por olho, dente por dente e acabou. Aí o que Jesus vem e diz? Ofereça a outra face. Ai, que vergonha, né? Porque como é difícil oferecer a outra face. E o que Jesus quer dizer com isso? Ele não quer dizer assim, eu já vi gente fazer. Talvez até já tenha feito alguma vez na vida. Ah, tu bateu aqui, agora bate aqui. Gente, não é disso que Jesus fala. Jesus quer dizer, alguém te ofendeu, devolva com o bem. Pague o mal com o bem. Porque talvez naquele dia aquela pessoa não esteja bem. Não é verdade? Às vezes a gente não está bem. Quando a gente não está bem, a gente fala, porque daí fala a verdade. Mentira. Não é porque a gente fala a verdade, é porque a gente não está bem. E quando a gente não está bem, a gente fala qualquer besteira. Né? Porque a gente não pode dizer tudo que pensa, ou pode? Vocês concordam comigo? A gente pode dizer tudo que pensa? Não. Até porque, graças a Deus, o que eu penso hoje não quer dizer que eu vá pensar amanhã, não. Amanhã é outra história. Amanhã é outro dia. Porque se eu disser, amanhã eu pensarei da mesma forma, significa que eu não tenho abertura para aprender nada. Né? Então não seria justo. Então, Deus é esse princípio básico e na Gênese, os espíritos, eles trazem um exemplo bastante interessante, desculpem, da existência de Deus. Eles dizem assim, vamos imaginar que nós estejamos aqui, que aqui não tenha cobertura, que seja um lugar ao ar livre, uma área ao ar livre, e que há uma revoada de pássaros. Alguém atira um pássaro. A gente escuta o estampido do tiro e a gente vê o pássaro cair. O que a gente pensa? Opa, um caçador habilidoso acertou uma ave, um pássaro, não é isso? A gente precisa ver o caçador para acreditar nisso? A gente precisa? Se a gente ouviu o tiro, se a gente viu o pássaro cair, a gente não precisa. Assim é Deus. O que a canção diz? Deus está aqui neste momento. Aqui aonde? Aqui? Gente, em todo lugar. Dia desses eu vi alguém colocar assim lá no Facebook. As redes sociais são fogo, né? Elas pegam fogo. Realmente Jesus está voltando. Eu não botei, né? Porque alguém me segurou, né? Mas a minha vontade era colocar assim. Como está voltando se ele nunca foi? Por quê? Onde é que Cristo está? Cristo está em nós, gente. Ele está com a gente quando a gente faz o bem, quando a gente segue os seus ensinamentos, não é verdade? Inclusive quando não se faz. Porque daí ele está na nossa consciência, assim como Deus, não é verdade? Né? Na nossa consciência, nos chamando a atenção. Então, a existência de Deus, quando alguém diz, eu não acredito em Deus,
eu fico chocada. Eu ainda me sinto chocada, né? Porque eu penso assim, eu não preciso que ninguém me diga nada. Quando eu respiro, quando eu vejo a luz do sol, né? Quando eu escuto um cantar dos pássaros, e quando a minha neta Maria me abraça, eu digo, ali está Deus. Não precisa a gente ir longe, né? Agora, quem duvida é porque ainda não entendeu o sentido da vida. Mas um dia vai chegar lá. Por quê? Porque será que Deus ajuda só quem acredita? Não. Há tantas pessoas que se dizem crentes e não fazem nada pelo outro. Há tantas pessoas que dizem que não acreditam e ajudam as pessoas com o maior amor. Né? Então, não importa. Importa sim que a gente confie e que a gente siga em frente. Mas aí a doutrina, ela fala então de Deus, ela fala de Jesus, né? E ela fala também, um dos seus fundamentos é a imortalidade da alma. Porque assim Deus nos criou, tá? Pra quê? Pra acabar? Teria sentido? Deus nos criou, então eu nasci, a partir do meu nascimento é que começou a vida. Então nós seríamos todos bonequinhos. A gente só faria aquilo que as pessoas ao nosso redor nos ensinassem. A gente não aprenderia outras coisas. Mas não. Deus nos criou seres espirituais. Nós não somos assim, pessoas que teremos experiências espirituais. Não, nós somos espíritos com experiência material aqui na Terra. Nós fomos criados lá, certo? Todos partindo do mesmo ponto. Simples e ignorantes. Vamos imaginar, meus irmãos, que nós todos tenhamos que ir a Florianópolis, sozinhos, tá? Poderemos nos encontrar no caminho, poderemos nos ajudar no caminho, mas a responsabilidade da viagem é de cada um. Um vai de bicicleta, um vai de carro, um vai de ônibus, um vai a pé, né? Assim é a nossa vida, quer dizer, a gente parte do princípio, mas as escolhas são nossas. Depende de nós. Tá? E aí o corpo morre e a alma continua viva. Como assim? Gente, é mais que natural que esta alma exista. O próprio Jesus dizia, eu me vou, mas eu voltarei porque há muitas moradas na casa do meu Pai. Mas, Senhor, como é que nós vamos saber, Tomé? Porque Tomé só acreditava naquilo que ele via. E ele dizia, é simples, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quer dizer, basta a gente seguir. Seguir essa luz, basta a gente ir. E aí a nossa alma continua viva. Ela não morre, morre o corpo. Porque o corpo é matéria. Mas e daí? Jesus dizia que se nasce de novo. Aí nasce no mesmo corpo? Seria possível? Não. Seria impossível. Seria cientificamente impossível nascer no mesmo corpo. E eles perguntam, Senhor, mas como nascer de novo? Com um corpo velho? E ele disse, aí eles perguntam sobre João Batista, ele disse, ele veio, mas vocês não o reconheceram. Né? Ele voltou. O que é a reencarnação? Esta alma que não morreu, ela no plano espiritual, ela vai se preparar para renascer. E nós vamos renascer.
Eu digo assim pra minha mãe. Já falei pra vocês que a minha mãe é uma baixinha danada, né? Minha mãe é uma baixinha danada, ela é maravilhosa. E ela diz, ai, Graça, mas como isso é possível? Eu digo pra ela, mãe, tu imagina assim, numa vida passada, eu e tu éramos vizinhas, mas eu era aquela vizinha que a gente dizia, oh, né? Tu plantava e eu arrancava. Eu prejudicava os teus filhos. Eu até saía com o teu marido. Eu falava mal de ti. Eu te prejudicava de todas as formas. Aí a gente morre. No plano espiritual, porque a vida continua, a gente vai estudar. A gente vai estar junto novamente. E tu diz assim, precisamos renascer, né, minha querida? Aí eu digo, ai, por favor, me recebe como filha. E tu diz assim, tá bom. Mas tu vem assim meio ressabiada. Aí eu venho, eu nasço, como é que eu vou nascer? Pequenininha, sorridente, ainda bem, fácil de amar, né? Não é mais fácil de amar? E aí, a gente esquece. Ainda bem. Vocês já pensaram se naquela hora a minha mãe lembrasse o quanto eu fui mal pra ela? O que ela ia dizer? Devolve. Essa eu não quero. Não é? No mínimo ela diria isso. Né? Mas Deus nos concede o esquecimento. E a gente nasce, e a gente se ama, e a gente se dá bem. E ela tem 7 filhos. 6 saem de Nova Veneza. E eu fico para poder ficar com ela. Não é assim? Para poder não permitir que o amor que nasceu se acabe. Nós temos muitas experiências sobre reencarnação. Tem uma autora americana, a Carol Bowman, ela é fantástica, tá? Ela escreveu o livro O Amor Me Trouxe de Volta e também escreveu Crianças e Suas Vidas Passadas. Quando eu li o livro O Amor Me Trouxe de Volta, gente, eu chorava feito criança, porque ela traz exemplos, ela é uma psicóloga, ela como terapeuta, ela atendia crianças, e ela começou a perceber que as crianças eventualmente falavam de vidas passadas. E ela dizia assim, estou ficando louca, isso tudo é besteira. Só que ela começou a pesquisar e se aprofundar nesta questão. E ela traz nesta obra, gente, exemplos fantásticos. Num deles, ela conta que a neta com a avó, vamos supor a minha Maria, né? Se davam maravilhosamente bem, a avó muito estilosa, a avó gostava de fazer teatro, tal, de cantar. A avó adoece. Antes de morrer, a avó diz assim, eu vou, mas eu volto. Essa menina cresce, se casa, tem uma filha. Quando esta menina faz 1 ano e meio, mais ou menos, que as crianças começam a falar, 2 anos, esta menina gosta de usar roupas assim, assado, como a avó gostava. Né? Começa a ter uma linguagem estranha. Um dia esta criança apronta alguma coisa de criança. E a criança põe a mão na cintura e diz, por que tu estás brigando comigo? Se quando eu era tua avó, eu nunca briguei contigo. A mãe, cai o queixo, né? Aí, então, é aí que ela procura essa terapeuta e as duas trabalham nesta questão. E a terapeuta disse para ela, como tu lembra da tua avó, leva ela a algum lugar que vocês iam juntas, para ver se ela tem alguma reação. E ela leva um café, um chá.
Diz que quando essa menina chegou lá, ela disse, ai, que saudade deste lugar. Nunca tinha ido com a mãe. Ai, que saudade deste lugar. Aí diz que vinha uma senhora para atendê-las e ela, vou usar o nome Joana. A menina diz assim, lá vem a Joana. Quando a senhora chegou perto, crachá, Joana. Para a gente ter uma ideia de como ela traz com clareza os exemplos. Cada exemplo que ela traz, gente, é de crianças relatando as suas vidas. Tá, então, como que Deus, que é o Criador de tudo, faz isso? Algumas pessoas lembram de algumas coisas, algumas não lembram de nada. Essas lembranças, elas são necessárias para que a gente não esqueça. Algumas crianças trazem estas lembranças, porque até no máximo 7 anos, para que a gente não esqueça da responsabilidade que a gente tem. Nós temos também o livro A Volta. A Volta é um livro é de Ken Cross. Este menino, aos 2 anos, ele sabia tudo da Segunda Guerra, tá? E ele contava coisas dos aviões que os pais diziam, mas onde é que ele vai ver isso? Pois na casa deles nunca se falava em guerra, em avião. Aí um dia ele disse, pai, então é porque tu não sabe que eu vivi outra vida, que na minha outra vida eu era aviador, que eu fui abatido em guerra. O pai leva um susto, né? No primeiro momento eles vão à loucura porque eles não sabem. Meu filho é louco. Não é isso que se pensa, meu filho é louco. Nossa, o nosso bebê é uma loucura. Aí eles começam a pesquisar. E eles levam esta criança para uma reunião dos antigos pracinhas, assim, né? Lá nos Estados Unidos. E lá tinha uma exposição também, nesse local onde eles se reuniam, tinha uma exposição com os aviões da Segunda Guerra. Diz que em cada avião ele não lia, ele só dizia o que era, qual era o nome, porque eles davam nomes aos aviões, né? Qual era a função, como é que funcionava, o que tinha. O pessoal, aqueles que serviram, né, o exército naquela época, foi uma loucura, né? Aí, na hora da reunião, teve um senhor que falou. Então, ele começou a reunião. Quando ele começou a reunião e ele começou a falar, o menino disse, olha, é o fulano. Aí o cara disse, tu me conhece? Aí ele disse, sim, eu lembro da tua voz. Então é muito interessante a história que ele conta. É um livro que só conta essa história daí, tá? Para a gente poder entender um pouquinho que a reencarnação, ela não é uma invenção do espiritismo. Ela é uma necessidade. Por quê? Vamos supor assim. Eu acho que os teimosos estão todos em Nova Beleza. Certo, seu D'Agostinho? Aqui não tem ninguém. Não, né? Não. Aqui é tudo gente boa, tudo gente que não erra. Na Veneza é uma pilha de gente teimosa. Gente, vocês acham? Aí a gente conhece alguém nesse meio que já não é tão teimoso. Vocês acham que Deus permitiria que aquela pessoa que é radical consigo, que é radical com os outros, ela não tenha a oportunidade de se transformar? A pessoa que mata pelo prazer de matar, então ela não tem o direito de se transformar? E isto vai acontecer pela reencarnação. Se alguém me perguntar assim, e a pessoa deficiente? Gente, vamos imaginar assim. Uma pessoa, ela tira a própria vida. A vida é um bem precioso. Nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos fazer o que quisermos, mas somos responsáveis pelas nossas escolhas, tá? E aí, a gente tira a própria vida.
A gente lesa o corpo do espírito, que se chama perispírito. Porque nós temos o corpo, temos o perispírito, que é o corpo do espírito, e o espírito. Vocês viram Ghost já? O Ghost, o outro lado da vida? Sim. Já viu como é que ele aparece? Aquele corpo aparece assim meio de forma transparente, não é isso? Este seria o perispírito, tá? Aí lesa aquele perispírito. Aí a pessoa vai nascer com alguma deficiência. Por quê? Porque ela lesou. Aquilo está lesado. O corpo do espírito está lesado. Aí ela vem com uma deficiência. Aí ela desencarna. Daqui a pouco ela já vem sem problema algum. Né? Natural. Porque senão não seria justo. Porque assim, imagina, Deus, isso é Deus. Gente, vocês acham que Deus então faria isso para nós? Aí a gente nasce para contemplar. Aí a criatura nasce cega. Castigo de Deus? Não. Na verdade, é uma oportunidade que ela tem de resgatar o seu erro. Aí ela vai renascer. Uma vez, gente, uma vez é muito pouquinho, né? A gente é muito egoísta, muito orgulhoso. Então a gente vai nascer quantas mil vezes forem necessárias. Até que a gente se torne uma pessoa boa, que a gente faça o bem sem esperar nada em troca, né? Que a gente saiba conviver, porque viver é fácil, né? Viver sou eu comigo. Agora, conviver é que é o grande desafio da humanidade. Porque conviver implica em quê? Em aceitar o outro como ele é. Né? E é assim que funciona então. Então, aí, Deus, Jesus, imortalidade da alma, reencarnação. Mas não é só isso. Aí tem, Jesus dizia como? Há muitas moradas na casa do Pai. E aí vem a pluralidade dos mundos habitados. Mas como se o homem vai e não vê? Aí vamos lembrar de Jesus de novo. Ele dizia o quê? É preciso ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Não vamos encontrar matéria como esta da Terra. Mas Deus criaria todo este universo. Gente, são mais de 200 milhões de sóis. Um só já faz isso tudo. Né? Por quê? Porque a criação divina não para nunca. Eventualmente se descobre um novo planeta aqui no nosso sistema solar. Né? E é muito grande, não tem fim. Não tem fim. Né? Então, os mundos habitados são estas muitas moradas na casa do Pai. E nós vamos para outros planetas? Vamos. Vocês vejam, o nosso planeta já foi primitivo. Hoje é um planeta de provas e expiações, onde a gente vem para sofrer. Então, temos que ter cuidado, porque aí a gente reclama, a gente se bate, porque é só comigo que acontecem as coisas. Mentira! Acontece com todo mundo, mas cada um tem uma forma de ver o seu problema, né? E ele está caminhando para um mundo de regeneração. É feliz? Não. Apenas nós menos egoístas. A humanidade menos egoísta. E como é que funciona então o outro mundo? Se eu não tiver condições de ficar aqui, se eu acho que isto não é mundo para mim, se eu ainda sou egoísta, se eu ainda trago dentro de mim o orgulho, eu vou para outro mundo. Ainda de provas e expiações. Agora, se eu ultrapassei a barreira do som, né? Se eu aprendi, se eu melhorei muitíssimo, quem sabe eu não vou para um outro planeta um pouco melhor.
Porque é a oportunidade para todos. Não seria justo. Não seria justo que Deus criasse vida só aqui na Terra. Muitas coisas a gente escuta e diz, mas será que é verdade? Os espíritos dizem que a gente não sabe um grão de areia do que é a vida após a vida. Que a gente não tem noção das coisas que nos cercam. A gente também não vai aprender tudo numa vida só, né? Senão não teria graça. E uma outra coisa que acontece também, que a doutrina espírita tem como fundamento, tem como princípio, é a comunicabilidade dos espíritos. E como é que isso acontece? De diversas formas. Quando a gente entra num centro espírita e a gente começa a estudar, a gente começa a entender um pouco mais. Mas a gente vê, às vezes, nos filmes, nas novelas, na televisão ou nas redes sociais, a psicografia, que é a carta, que já foi usada como prova em processos de julgamento, tá? Os livros psicografados do Chico, as mensagens de psicofonia, que é quando o médium fala, né? Ele traz aquela mensagem falada e assim por diante. Eu sempre conto que certa vez a gente estava no Chico, eu fui fazer uma palestra um dia à tarde, uma terça-feira à tarde. A Biba estava comigo e nós temos uma amiga que mora no Caravaggio e a gente sempre combinava antes, vamos dar uma parada lá para dar um abraço nela. Quando eu estou descendo o morro do Caravaggio, alguém diz assim nitidamente para mim, para na Luísa. Opa, vou obedecer, né? Porque nós somos boba, né? Já pensou se eu não parar? Gente, nós só vamos dar um abraço na Luísa. Entramos, ela tinha uma loja de calçado, né? Porque imagina que a gente vai, é um sacrifício, né? Pra gente parar numa loja de sapato. Mas assim, naquele dia, a nossa ideia não era olhar nada, era só dar um abraço nela. Daqui a pouco me veio assim um alívio. Tipo, pode ir. Gente, vamos, agora a gente já deu um abraço na Luísa, vamos embora. Quando nós chegamos no cruzamento da Mãe Luzia, tinha acontecido um acidente de moto. E o menino tinha desencarnado. Infelizmente. Eu tenho certeza que a gente estaria envolvido no acidente. Tenho certeza absoluta. Porque foi naquele... E isso é o quê? É a comunicação deles para conosco. E eles nos ajudam de muitas formas. Basta que a gente compreenda. Muitas vezes a gente não quer ver. E a prática espírita, como é que é a prática espírita? A prática espírita, gente, ela é simples. Vocês vêm para a casa espírita, existe ritual? Não. A gente faz uma prece para poder pedir a proteção dos bons espíritos. A gente faz a palestra, que tem diversos temas, né? No final a gente recebe um passe, que nada mais é do que a transfusão, ou seja, a troca de energia, né? A energia que vem do plano espiritual passa pelo médium e chega até a pessoa que está recebendo o passe. Sem a gente tocar na pessoa, porque não precisa tocar, né? Aí aqui a gente tem um atendimento fraterno, que é o que? É uma conversa. Quem sabe alguém possa nos orientar de alguma forma, né? Aí aqui a gente aprende o maior ensinamento da doutrina espírita, que é de acordo com a doutrina do Cristo, porque é tudo de acordo com a doutrina do Cristo, que é fora da caridade não há salvação. Então a gente aprende a fazer caridade. E caridade é pegar a roupa velha que a gente não usa mais, dar para os outros? Não, gente. Na verdade, isso é um favor que quem recebe faz pra gente, né? Que a gente se livra daquela coisa que tá ali, que pra gente não tem mais utilidade. Caridade é ouvir, é abraçar alguém que precisa, é ajudar alguém que precisa na hora que precisa. Né? Caridade vai muito além. Às vezes uma palavra de conforto é o grande consolo que alguém pode receber naquele momento que precisa.
Isso é espiritismo. Espiritismo não tem a ver com trabalhos de oferendas, né? Isto é outra coisa. A gente chama de espiritualismo, tá? Espiritismo é uma coisa simples. A gente estuda, aprende e leva um tapa na cara. Porque a gente pensa assim, vou lá buscar ajuda, né? E aí a gente aprende que a gente é que se ajuda através do conhecimento. Quando a gente se transforma. Não há outra forma. E como é que essa transformação acontece? De forma sutil. Porque quando a gente passa, a gente olha para trás. Vamos usar assim 5 anos. 5 anos atrás. A gente dizia, meu Deus, eu não acredito que eu era capaz de fazer isso. Por quê? Porque a gente vai percebendo que tem muita coisa que a gente já não faz mais, que a gente fazia. Que antigamente era prática nossa. Né? E só isso já é uma grande coisa. É simples? Não. Porque a gente não consegue entender o espiritismo numa palestra. A gente consegue entender o espiritismo vivendo o espiritismo. Que é vivendo os ensinamentos do Cristo. Ok? Tem uma canção do Sérgio Santos. É uma canção espírita. O Sérgio Santos é mineiro, tá? Ele faz apresentações lá em Minas Gerais. Você sabe que Minas Gerais é o berço do espiritismo para nós no Brasil, né? Porque é incrível como tem centro espírita. É a casa do Chico, né? Ele tem uma canção que se chama Em Busca de Paz, que fala justamente de todas essas questões que a gente falou hoje aqui. Onde eu encontro a paz, estou querendo saber. Ouvi quando alguém me falou que o caminho mais perto é você. Eu quero somente encontrar a luz para o meu coração. Já não vou mais errar. Eu estou lhe pedindo perdão. Deus, eu preciso mais tempo aqui. Meu passado não posso lembrar. Ainda bem, né? De agora em diante eu quero servir e o presente viver só para amar. Como é bom a gente ter alegria para dar, a esperança renascer e com Deus, com Jesus, caminhar. Eu quero somente encontrar a luz para o meu coração. Já não vou mais errar. Eu estou lhe pedindo perdão. Deus, eu preciso mais tempo aqui. Meu passado não posso lembrar.
Vocês vejam só. Jesus nos faz o convite, né? Venham a mim. Deixa assim desse lado, assim, mais firme. Porque pode bater no meu violão, mas não, bater no meu filho, mas não bate no meu violão, né? Porque o meu filho vai se defender, mas o meu violão não pode se defender. É simples, gente. Jesus, ele faz esse chamamento pra gente. De a gente ver no outro um irmão. E só o dia que nós compreendermos isso, é que a humanidade vai poder se modificar. E quem é o outro? Todos. A vítima e o bandido. Aquele que eu gosto e aquele que eu não gosto. Aquele que é negro e aquele que é branco. Aquele que é pobre e aquele que é rico. Homens e mulheres. Todos. Inclusive aqueles que nós chamamos de animais irracionais. Porque a convivência com os animais também precisa acontecer de uma forma pacífica. Então, desta forma, nós agradecemos pela oportunidade e vamos rogar a Jesus que cuide de nós e que nos ajude nos momentos de dúvidas e nos momentos de incerteza. Muito obrigada, que assim seja. Muito bem, você.